Meus amigos, vamos falar agora um pouco sobre o valor da causa, né? Meu nome é Charley Teixeira Chaves, né? E vou falar um pouco sobre o valor da causa. Todo processo tem que ter um valor estimado da causa, né? Ou seja, o que é isso? Na petição inicial, quando você vai elaborar a petição inicial, ela vai ter o endereçamento, né? A competência, para qual juiz que vai, a qualificação, tanto do autor como réu. Quando eu falo em qualificação, é nome, endereço, estado civil, endereço eletrônico, bem como CPF e assim por diante. Mesma situação do réu. A causa de pedir remota, que é remonta os fatos, eu vou remontar o que está acontecendo comigo, a historinha verdadeira do que foi ocorrido. A causa de pedir próxima, que nada mais é a conjugação ou interligação dos fatos com o argumento jurídico. Então, a causa de pedir próxima é o do direito, o argumento jurídico, né? Bem como pedido, né, que é o pedido imediato, que eu quero uma condenação, uma declaração, um pedido constitutivo, e o pedido imediato, que é o bem da vida, né, o que eu realmente desejo do Estado juiz para que venha me dar. Além disso, eu tenho que pedir o valor da causa, ou melhor, eu tenho que constar o valor da causa. Hein? Por que o valor da causa é importante? Porque dele vai ser extraído as custas processuais. Então, através do valor da causa, que vai ser fixado as custas, vai ser estabelecido conforme uma planilha que já é divulgada nos respectivos tribunais. Ó, sendo tal valor da causa, você vai deve pagar tais valores de custas. Né? Então, através do valor fixado, estabelecido pela parte na petição inicial, é que vai ser observado os valores das custas processuais. E veja bem, o valor da causa não é um valor inventado pela parte. Na realidade, na lei vai estabelecer o quanto de cada hipótese, né? Nós vamos estabelecer um mecanismo objetivo para ajudar a parte na petição inicial a construir esse valor da causa. O valor da causa também, quando estiver valor errado, né, ele vai também poder ser questionado tanto pelo juiz, o juiz de ofício, lembrando, sempre quando eu falo de ofício, é que o juiz, sem requerimento de ninguém, ele pode corrigir o valor da causa, porque já tem impacto nas custas processuais, bem como em outras hipóteses que a gente vai colocar também. E a parte também pode questionar através de preliminar de contestação. Quando eu falo preliminar, que vem antes da própria defesa de mérito, eu vou falar uma preliminar. E essa preliminar ela pode ser impugnar o valor da causa, para que o valor da causa seja corrigido e adequado conforme a realidade real do processo. Então, a parte também, na contestação, na sua defesa, pode, em fase de preliminar, o que é preliminar? É um assunto que deve ser discutido antes do mérito, ou seja, impugnação da causa é um valor, impugnação da causa é uma preliminar que vai discutir qual que é o valor correto conforme a realidade dos fatos. E aí as partes podem discutir. O valor da causa também, ela vai impactar diretamente também nas multas, quando o juiz fixar a multa, seja pelo advogado, seja por ato atentatório à dignidade da justiça e assim por diante. Então, o valor da causa vai ser um elemento padrão para a fixação de multas ou sanções quando alguma parte venha a praticar um ato contrário ao que está estabelecido no Código Processual Civil. Diante disso, vamos falar um pouco, né, para ficar claro. Após esse breve resumo do valor da causa, nós temos que sempre colocar, toda petição inicial deve ser atribuído um valor da causa. Esse valor tem que ser certo e que tenha conteúdo econômico imediato. Veja bem, professor, mas se essa causa não tem um valor econômico imediato, mesmo assim tem que ter valor da causa. Já coloquei para vocês que o artigo 292 do CPC, do novo CPC, ele cria critérios e que obriga que toda petição inicial, bem como reconvenção, tenha o valor da causa. Petição inicial é a petição inaugural do processo. Reconvenção também seria como se fosse uma petição inicial. Porém, é uma petição inicial feita dentro do mesmo processo. Lembra que eu já tinha em outra aula falado do pedido contraposto? Na realidade, a reconvenção é quando o réu deseja fazer um pedido contra o autor. Para evitar um novo processo, é permitido a figura da reconvenção. O réu ele vai se tornar autor e o autor vai se tornar réu. Ou seja, eu vou ter uma petição inicial, onde o autor pede alguma coisa, e vou ter a reconvenção, onde o réu pede outra coisa contra o autor. Então, nós temos uma inversão, ou seja, uma duplicidade de ações, que é a reconvenção. Então, a reconvenção permite que o réu se torne autor. Evita, assim, pelo princípio da economia, duas ações separadas. E aí o que acontece? Eu tenho uma ação do autor contra o réu, e aí, dentro do mesmo processo, eu tenho o réu contra o autor. Daí nós falamos em reconvenção. E a reconvenção também tem que ter valor da causa, como acontece com a petição inicial. Na realidade, a reconvenção, se fosse ajuizada de forma separada, em processo separado, seria uma petição inicial. Onde essa petição inicial, a reconvenção, teria o réu na figura do autor.
e o autor na figura do réu. Ok? E aí o 292 vai estabelecer a primeira hipótese de como será estabelecido o valor da causa. Nas ações de cobrança de dívida, vai ser a soma monetária ou corrigida do valor principal, com juros vencidos, juros e moras vencidas e outras penalidades se houver, na data da propositura da ação. Então, a ação de cobrança de dívida tem que ser um valor atualizado, com juros vencidos, correção monetária, bem como a cobrança de alguma penalidade que existir no contrato, na data da propositura da ação. É isso que estabelece o artigo 292 no seu inciso 1º. Também nós temos a hipótese, quando for discutido objeto de existência ou validade, ou cumprimento ou modificação de resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. O valor vai ser do ato ou da sua parte controvertida. Imagine isso, o que eu estou falando é o seguinte, eu estou discutindo um contrato. E aí eu quero discutir algumas cláusulas do contrato, né? E aí eu não estou discutindo a extinção do contrato por si só, mas uma cláusula ou outra que tem um reajuste que eu não concordo, a forma de entregar que eu não concordo. Diante disso, o valor da causa será o valor do ato, o valor que é estipulado no contrato, se eu estiver discutindo o contrato como um todo, mas se eu estiver discutindo parcela do contrato, apenas a parte controvertida, apenas aquilo que eu não concordo. Apenas o valor daquilo que eu não concordo. Se eu quero discutir cláusula A e B, então vai ser o valor da cláusula A e B daquilo que eu não tenha a controvérsia. E é importante colocar esse valor. Também, nas ações de alimentos, mesmo que os alimentos, nós sabemos que os alimentos, a criança tem 6 anos. Se tem 6 anos, então ela vai pagar o alimento, o pai ou a mãe, conforme a situação, né, da fixação dos alimentos, né, tanto a mãe pode ser obrigada a pagar os alimentos para o filho, como o pai da mesma forma, né? Ora, quem for responsável pelo pagamento dos alimentos, mesmo sabendo que a criança tem 6 anos e deve pagar até os 18 anos, o valor da causa será a soma de 12 prestações mensais. Então, vai ser calculado conforme o valor atribuído, ou o valor almejado, relacionado a 12 prestações mensais, né? No caso de ação de divisão, demarcação, reivindicação, ou seja, ações que discutem divisão do imóvel, que deseja a divisão de um terreno, ou na caso de situação de demarcação para reviver ou saber de forma precisa onde são os limites da sua propriedade, ou na ação de reivindicação, o valor será da área ou do bem ou objeto pretendido. Vai ser o valor da avaliação da área ou do bem assim pretendido. Então, o autor ele vai ter que fazer uma avaliação de quanto custa a região, a área, para depois juntar nos autos para colocar como valor. Então tem que ter uma avaliação, e essa avaliação tem que ser por uma pessoa responsável. Nós temos a situação de ações de indenização, né, por danos morais, né? Ora, o novo CPC vai deixar bem claro, o autor já tem que fixar o valor pretendido, não pode deixar para o juiz, eu desejo que seja condenado em danos morais conforme o seu entendimento. Isso não é mais permitido pelo novo CPC. Nas ações de indenização, que inclusive fundado por dano moral, o próprio autor já tem que falar o valor que ele pretende. Então ele tem que estipular qual o valor que é pretendido para o dano moral. Então ele mesmo vai estipular. Nas ações de acumulação de pedidos, a quantia é correspondente à soma de todos os pedidos. Então, eu tenho a possibilidade de acumular pedidos, né? Quando eu falo em acumular pedidos, eu tenho que lembrar de pedidos sucessivos, né? O que é pedido sucessivo? É sempre que eu tenho um vínculo de dependência entre esses pedidos, né? Então, eu tenho uma decorrência de pedido. Por exemplo, eu posso pedir reconhecimento de paternidade acumulada com alimentos. São 2 pedidos, né? Então, ou seja, só vai ser reconhecido o segundo pedido, que é o que acontece nos alimentos, se for reconhecida a paternidade. Então, no mesmo processo, eu ajuizo uma ação para reconhecer a paternidade acumulada com os alimentos. E nesse caso, o provimento do primeiro pedido, que é de reconhecimento de paternidade, ele vai possibilitar a análise do segundo pedido, que é a fixação de alimentos. Se o primeiro pedido for negado, logicamente eu não tenho análise do segundo pedido. Diante disso, o valor da causa vai ser a soma de todos os valores ali envolvidos, né? É essa a situação dos pedidos sucessivos. Eu tenho também a situação dos pedidos alternativos, né? E aí, quando eu tenho pedido alternativo, vai ser o maior valor entre eles. O maior valor entre eles, né? Ora, professor, o que é um pedido alternativo? Na realidade, é sempre quando a própria legislação permite que o réu ele venha escolher entregar aquilo ou a outra coisa, hein? Então, eu tenho vários pedidos. E a escolha fica incumbido à outra parte. Se a outra parte não manifestar, volta-se para o autor para decidir qual das coisas que ele deseja. Então é um pedido alternativo. Entregue a coisa ou pague seu respectivo valor.
Daí o devedor, o réu, ele vai optar entre um ou outro. Se ele, veja bem, se ele não entregar a coisa ou não optar por um ou outro, vai voltar esse pedido para o próprio autor. Daí, qual que seria o valor da causa? O valor de maior valor atribuído para um ou outro pedido. Então, vai ser o maior valor de um ou outro. Teoricamente, né, os valores deveriam ser iguais, né? Porque já que é um pedido alternativo, deveria ser o mesmo valor. Ou seja, mesmo sendo uma coisa material o valor deve ser respectivo ao valor do outro pedido. Em relação aos pedidos subsidiários, aí também o nosso legislador está atento. Então, nas ações que houver pedido subsidiário, o valor do pedido vai ser o valor do principal. O que é um pedido subsidiário? Ora, veja bem, anulou o contrato integral ou, caso não entenda, anule algumas cláusulas, né? Então, eu tenho uma sequência de pedidos. Eu peço para anular o contrato na integralidade. Caso o juiz entenda que o contrato não deve ser anulado, que analise o segundo pedido. Qual que é o segundo pedido? Que só vai ser analisado se for indeferido o primeiro, né? Que seja anulada alguma cláusula, né? Qual que seria o valor desse caso aqui? O valor do principal, o valor do próprio contrato como todo. O valor do contrato como todo. Então, nas ações que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal, ou seja, do primeiro pedido, é que vai ser o valor que deve ser colocado. Ah, mas o juiz recusou o valor integral, agora eu tenho que pagar só o valor subsidiário? Não, tem que colocar o valor do pedido principal. Isso é importante. Essa é a regra que está estipulada lá no artigo 292, no seu inciso 7 do Código Processual Civil. Prestações vincendas e a vencer, ou seja, prestações vencidas e vincendas, né? Ora, eu tenho prestações que já estão vencidas e prestações que vão a vencer ainda, né? Então, o legislador coloca que quando eu tiver prestações vencidas, que já estão vencidas, que já devem ser pagas, e as que vão a vencer em decorrência do transcurso do tempo, vai ser o valor de uma das outras prestações, de uma ou outras prestações. Quando essas prestações elas transcorrem o período de mais de um ano, aí nós vamos falar o quê? Que será somas do valor do período de um ano. Se for inferior a um ano essas prestações, então será a soma de todas as prestações. Então o valor da causa, veja bem, se a prestação ela ultrapassa um ano, ou seja, ajuiza uma ação porque a pessoa já não está me pagando, as prestações já têm dívida anterior, ainda tem dívidas a vencer e o total das prestações ultrapassa um ano, então o valor da causa será o valor de um ano de prestações. Se, veja bem, se o tempo das prestações for inferior a um ano, será a soma de todas as prestações, soma dos valores de todas as prestações. E aí seria o valor da causa. Lembrando que o valor da causa ela pode ser corrigida de ofício, né? E o juiz tem esse papel de corrigir a questão do valor da causa, porque pode a parte colocar qualquer valor lá. E aí, logicamente, ele pode reduzir o valor da causa justamente com o objetivo de pagar custas processuais mais baratas, ou seja, tentar cair dentro de um padrão, dentro de uma alíquota de valores das custas, de um valor mais irrisório. Daí o juiz ele pode corrigir de ofício o arbitramento do valor da causa, sempre que ele verificar alguma situação incompatível com aquilo que foi estipulado pela lei. Não só o juiz, como também a parte, né? A parte ela tem interesse e ela pode impugnar o valor da causa. Ele vai fazer isso através de uma preliminar de contestação. Contestação é a resposta do réu, é a defesa do réu. E aí, antes dele adentrar o mérito, ele vai colocar lá do tópico, da preliminar, o que? Impugnar o valor. E vai justificar por que o valor estipulado pelo autor na petição inicial, o valor que o autor colocou, está errado. E aí vai justificar e demonstrar. O juiz vai decidir de plano e corrigir o valor da causa. E quando ele vem a corrigir, vamos imaginar que ampliou o valor da causa, aí vai ter que exigir uma complementação das custas. Né? Caso contrário, o que vai ocorrer? Se o valor da causa acabar sendo reduzido, logicamente, vai ter uma devolução de valores, né? Então, essa é a importância do valor da causa, né? Então, o valor da causa é sempre importante porque ele tem vários reflexos. Um reflexo justamente nas custas, justamente em outros atos, como multas e assim por diante.